O ministro da primeira turma do STF, Alexandre de Moraes, deu início hoje aos interrogatórios dos réus no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. O delator Mauro Cid foi o primeiro a ser ouvido. Ele afirmou que o então presidente Jair Bolsonaro recebeu, leu e alterou a chamada minuta do golpe. Pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, um interrogatório foi transmitido ao vivo. Essa etapa marca a reta final da fase de coleta de provas. A Procuradoria-Geral da República acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de liderar o núcleo crucial da tentativa de golpe para mantê-lo de forma ilegal no poder. Segundo a PGR, além de Bolsonaro, fazem parte do grupo Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa derrotada nas últimas eleições presidenciais. Todos respondem pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Alexandre Ramagem teve as duas últimas acusações suspensas por terem sido cometidas depois que ele foi diplomado como deputado do PL. O plenário da primeira turma do STF ficou com uma disposição semelhante à de um tribunal do júri. Os réus ficaram lado a lado, acompanhados dos advogados. O único que acompanhou por videoconferência foi o general Braga Neto, preso no Rio de Janeiro. Pela primeira vez desde que fez a delação premiada, Mauro Cid esteve junto com os outros réus e chegou a apertar a mão de Bolsonaro antes do início do interrogatório. Antes das perguntas, o ministro Alexandre de Moraes lembrou que todos os réus têm direito de permanecer em silêncio ao serem interrogados e reforçou que essa fase é o momento em que podem apresentar argumentos e versões sobre os fatos investigados. O primeiro a falar foi o tenente-coronel Mauro Cid, o único obrigado a responder a todas as perguntas por ser o delator dos crimes. O interrogatório começou com as perguntas do relator, ministro Alexandre de Moraes. Nas respostas, Mauro Cid corroborou o que contou ao longo da delação premiada e afirmou mais uma vez que fez tudo de forma voluntária, sem pressão para falar. Mauro Cid afirmou que presenciou grande parte dos fatos narrados pela PGR na denúncia. Eu presenciei grande parte dos fatos, mas eu não participei deles. Moraes quis saber se Mauro Cid confirmava a pressão de Bolsonaro sobre o general Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa, em relação a um relatório sobre as urnas eletrônicas. O documento não apontou fraudes no sistema de votação. Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento que após a realização das eleições, na verdade o primeiro turno e depois o segundo turno, hoje réu, então ministro da Defesa Paulo Sérgio, já estava não uma nota, com a conclusão feita, com o relatório da comissão feita e com reunião marcada para entrega no Tribunal Superior Eleitoral, e depois desmarcou essa reunião porque foi pressionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro? Sim, senhor. Moraes também perguntou se Mauro Cid confirmava as reuniões de Bolsonaro com o então assessor Felipe Martins e um jurista em que se discutiu a chamada minuta do golpe. O documento previa medidas contra a ordem democrática para reverter o resultado das eleições, como a instalação de um estado de sítio e prisão de autoridades. O tenente-coronel repetiu que o então presidente recebeu, leu e fez alterações no documento. Foi umas duas, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado,
acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo assim. Então, seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... Cid também confirmou que Bolsonaro apresentou esse documento aos chefes das Forças Armadas e detalhou conversas que teve com o então comandante do Exército, General Freire Gomes, sobre a posição do então comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, em relação à tentativa de golpe. O general Freire Gomes tinha ficado muito chateado, porque o almirante tinha colocado as tropas, a Marinha, à disposição do presidente, mas que ele só poderia fazer alguma coisa com o apoio do Exército. Além de Moraes, participaram do interrogatório o ministro Luiz Fux e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Os demais ministros da primeira turma enviaram juízes auxiliares. Paulo Gonet tratou do relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas. Mauro Cid voltou a confirmar a tentativa de interferência de Bolsonaro. O general Paulo Sérgio tinha feito um documento não mais simples, mas um documento com uma conclusão muito mais técnica, dizendo que não houve fraude. O presidente, né, entendia que a conclusão tinha que ser mais dura, apontando que pode ter havido fraude, alguma coisa assim. Então, houve, nesse período, essa discussão de como esse documento deveria sair, né? E que, no final, saiu meio termo. Não foi nem como o general Paulo Sérgio tinha inicialmente rascunhado, nem como, efetivamente, o presidente gostaria. Mais para frente, ele voltou a tocar no assunto. O que a gente sempre viu ali era uma busca por encontrar fraude na urna. E com a fraude na urna, de certa forma, você poderia convencer os militares dizendo que a eleição foi fraudada. Então, por isso, a pressão realizada em relação ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Sim, senhor. Se fosse encontrada, de alguma forma... fraude nas urnas. Depois foi a vez dos advogados de defesa. O primeiro, o do próprio delator. César Bittencourt quis saber se Bolsonaro havia manifestado o desejo de se manter no poder. A grande preocupação do presidente, do meu ponto de vista, sempre foi encontrar uma fraude nas urnas, né? Coisa que sempre foi muito ostensivo, né? Da opinião do presidente. Então, ele sempre buscou uma fraude nas urnas. As defesas de Ramagem e de Anderson Torres não fizeram perguntas. O advogado de Almir Garnier, Demóstenes Torres, perguntou se Mauro Cid incluiu o almirante nos grupos radicais que pediam golpe. Mauro Cid confirmou. Já o advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, ressaltou que Cid era ajudante de ordens do então presidente e perguntou se Bolsonaro sabia de planos para os ataques de 8 de janeiro de 2023. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. O advogado perguntou se Bolsonaro tinha conhecimento dos planos apreendidos pela Polícia Federal para prender e matar o então presidente eleito Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Sobre o punhal verde e amarelo e Copa 22, ele nunca comentou, ele nunca conversou com o presidente da República. O senhor conversou alguma vez com o presidente sobre isso? Não, senhor, até porque eu não tinha conhecimento. Vilardi quis saber se Bolsonaro tomou alguma medida para incentivar as mobilizações na frente dos quartéis do Exército. Quando vinham esses grupos mais conservadores falar para o presidente, um dia ele deu a seguinte resposta: não fui eu que chamei eles aqui, não sou eu que vou mandar eles embora.
José Luiz de Oliveira, advogado de Braga Neto, perguntou sobre uma das declarações de Cid durante o interrogatório, confirmando a delação, a de que o general enviou dinheiro numa caixa de vinho para ser repassado a um integrante das Forças Especiais. A PF aponta que o dinheiro foi usado para financiar uma suposta ação contra Moraes. Por que, excelência, eu gostaria de saber do réu colaborador, ele demorou 1 ano e 3 meses para trazer este fato ao juízo e a todas as pessoas desses autos? Pode responder. Na minha cabeça, eu vi que era um dinheiro para tentar ajudar, trazer manifestantes para amigos, né, manifestantes para manifestação, para engordar a manifestação. Eu não levei para o lado que seria para tentar ou planejar alguma coisa. O senhor não acha relevante, acha normal um ex-ministro candidato a vice-presidente da República entregar dinheiro dentro de uma caixa de vinho para manifestantes? Mesmo que não fosse, ou eventualmente não tivesse sido por uma operação para neutralizar alguém, isso seria normal? Isso normal não seria. Mas naquele contexto das manifestações na frente dos quartéis, muita gente vindo, muita gente apoiando, eu não vi ali nada de... Não vou dizer que não vi nada demais, mas como foi pedido ajuda, foi um amigo que pediu, tentei conseguir de alguma forma o que eu consegui dentro do meu conhecimento ali, né? Mas eu não vi naquele momento como algo de hipótese criminal, né? Ainda no intervalo, Bolsonaro falou com jornalistas. A conversa foi gravada sem imagens. Bolsonaro disse que não convocou o Conselho da República e que não vê motivo para se preparar para uma eventual prisão no caso de ser condenado. Não tem preparação para nada, não tem por que me condenar. Eu estou com vocês tranquila. Tá? Quando fala o tempo todo, assinar o decreto. Não é assinar decreto, pessoal. Se assinar um decreto de defesa do CID, o primeiro passo é convocar os conselhos da República da Defesa. Isso foi feito. O ministro da primeira turma do STF, Alexandre de Moraes, deu início hoje aos interrogatórios dos réus no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. O delator Mauro Cid foi o primeiro a ser ouvido. Ele afirmou que o então presidente Jair Bolsonaro recebeu, leu e alterou a chamada minuta do golpe. Pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, um interrogatório foi transmitido ao vivo. Essa etapa marca a reta final da fase de coleta de provas. A Procuradoria-Geral da República acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de liderar o núcleo crucial da tentativa de golpe para mantê-lo de forma ilegal no poder. Segundo a PGR, além de Bolsonaro, fazem parte do grupo Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa derrotada nas últimas eleições presidenciais. Todos respondem pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Alexandre Ramagem teve as duas últimas acusações suspensas por terem sido cometidas depois que ele foi diplomado como deputado do PL. O plenário da primeira turma do STF ficou com uma disposição semelhante à de um tribunal do júri. Os réus ficaram lado a lado, acompanhados dos advogados. O único que acompanhou por videoconferência foi o general Braga Neto, preso no Rio de Janeiro. Pela primeira vez desde que fez a delação premiada, Mauro Cid esteve junto com os outros réus e chegou a apertar a mão de Bolsonaro antes do início do interrogatório. Antes das perguntas, o ministro Alexandre de Moraes lembrou que todos os réus têm direito de permanecer em silêncio ao serem interrogados e reforçou que essa fase é o momento em que podem apresentar argumentos e versões sobre os fatos investigados.
O primeiro a falar foi o tenente-coronel Mauro Cid, o único obrigado a responder a todas as perguntas por ser o delator dos crimes. O interrogatório começou com as perguntas do relator, ministro Alexandre de Moraes. Nas respostas, Mauro Cid corroborou o que contou ao longo da delação premiada e afirmou mais uma vez que fez tudo de forma voluntária, sem pressão para falar. Mauro Cid afirmou que presenciou grande parte dos fatos narrados pela PGR na denúncia. Eu presenciei grande parte dos fatos, mas eu não participei deles. Moraes quis saber se Mauro Cid confirmava a pressão de Bolsonaro sobre o general Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa, em relação a um relatório sobre as urnas eletrônicas. O documento não apontou fraudes no sistema de votação. Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento que após a realização das eleições, na verdade, o primeiro turno e depois o segundo turno, hoje réu, então ministro da Defesa Paulo Sérgio, já estava com a conclusão feita, com o relatório da comissão feita e com reunião marcada para entrega no Tribunal Superior Eleitoral, e depois desmarcou essa reunião porque foi pressionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro? Sim, senhor. Moraes também perguntou se Mauro Cid confirmava as reuniões de Bolsonaro com o então assessor Felipe Martins e um jurista em que se discutiu a chamada minuta do golpe. O documento previa medidas contra a ordem democrática para reverter o resultado das eleições, como a instalação de um estado de sítio e prisão de autoridades. O tenente-coronel repetiu que o então presidente recebeu, leu e fez alterações no documento. Foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria... Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo assim. Então seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... Cid também confirmou que Bolsonaro apresentou esse documento aos chefes das Forças Armadas e detalhou conversas que teve com o então comandante do Exército, general Freire Gomes, sobre a posição do então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, em relação à tentativa de golpe. O general Freire Gomes tinha ficado muito chateado, porque o almirante tinha colocado as tropas, a Marinha, à disposição do presidente, mas que ele só poderia fazer alguma coisa com o apoio do Exército. Além de Moraes, participaram do interrogatório o ministro Luiz Fux e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Os demais ministros da primeira turma enviaram juízes auxiliares. Paulo Gonet tratou do relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas. Mauro Cid voltou a confirmar a tentativa de interferência de Bolsonaro. O general Paulo Sérgio tinha feito um documento não mais simples, mas um documento com uma conclusão muito mais técnica, dizendo que não houve fraude. O presidente, né, entendia que a conclusão ele tinha que ser mais dura, apontando que pode ter havido fraude, alguma coisa assim. Então, houve, nesse período, essa discussão de como esse documento deveria sair, né, e que, no final, saiu meio termo. Não foi nem como o general Paulo Sérgio tinha inicialmente rascunhado, nem como efetivamente o presidente gostaria.
Mais para frente, ele voltou a tocar no assunto. O que a gente sempre viu ali era uma busca por encontrar fraude na urna. E com a fraude na urna, de certa forma, você poderia convencer os militares dizendo que a eleição foi fraudada. Então, por isso, a pressão realizada em relação ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Sim, senhor. Se fosse encontrada de alguma forma... fraude nas urnas. Depois foi a vez dos advogados de defesa. O primeiro, o do próprio delator. César Bittencourt quis saber se Bolsonaro havia manifestado o desejo de se manter no poder. A grande preocupação do presidente, do meu ponto de vista, sempre foi encontrar uma fraude nas urnas, né? Coisa que sempre foi muito ostensivo, né? Da opinião do presidente. Então, ele sempre buscou uma fraude nas urnas. As defesas de Ramagem e de Anderson Torres não fizeram perguntas. O advogado de Almir Garnier, Demóstenes Torres, perguntou se Mauro Cid incluiu o almirante nos grupos radicais que pediam golpe. Mauro Cid confirmou. Já o advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, ressaltou que Cid era ajudante de ordens do então presidente e perguntou se Bolsonaro sabia de planos para os ataques de 8 de janeiro de 2023. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. O advogado perguntou se Bolsonaro tinha conhecimento dos planos apreendidos pela Polícia Federal para prender e matar o então presidente eleito Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Sobre o punhal verde e amarelo e Copa 22, ele nunca comentou, ele nunca conversou com o presidente da República. O senhor conversou alguma vez com o presidente sobre isso? Não, senhor, até porque eu não tinha conhecimento. Vilardi quis saber se Bolsonaro tomou alguma medida para incentivar as mobilizações na frente dos quartéis do Exército. Quando vinham esses grupos mais conservadores falar para o presidente, um dia ele deu a seguinte resposta: não fui eu que chamei eles aqui, não sou eu que vou mandar eles embora. José Luiz de Oliveira, advogado de Braga Neto, perguntou sobre uma das declarações de Cid durante o interrogatório, confirmando a delação, a de que o general enviou dinheiro numa caixa de vinho para ser repassado a um integrante das Forças Especiais. A PF aponta que o dinheiro foi usado para financiar uma suposta ação contra Moraes. Por que, excelência, eu gostaria de saber do réu colaborador, ele demorou 1 ano e 3 meses para trazer este fato ao juízo e a todas as pessoas desses autos? Pode responder. Na minha cabeça, eu vi que era um dinheiro para tentar ajudar, trazer manifestantes para amigos, né, manifestantes para manifestação, para engordar a manifestação. Eu não levei para o lado que seria para tentar ou planejar alguma coisa. O senhor não acha relevante, acha normal um ex-ministro candidato a vice-presidente da República entregar dinheiro dentro de uma caixa de vinho para manifestantes? Mesmo que não fosse, ou eventualmente não tivesse sido para uma operação para neutralizar alguém, isso seria normal? Isso normal não seria. Mas naquele contexto das manifestações na frente dos quartéis, muita gente vindo, muita gente apoiando, eu não vi ali nada de... Não vou dizer que não vi nada demais, mas como foi pedido ajuda, foi um amigo que pediu, tentei conseguir de alguma forma o que eu consegui dentro do meu conhecimento ali, né? Mas eu não vi naquele momento como algo de hipótese criminal, né? Ainda no intervalo, Bolsonaro falou com jornalistas. A conversa foi gravada sem imagens. Bolsonaro disse que não convocou o Conselho da República e que não vê motivo para se preparar para uma eventual prisão no caso de ser condenado.